Jeremias, capítulo 6. Fujam, habitantes de Benjamim, saiam de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa, enviem um sinal para Bet-Aquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam, preparem-se para a batalha, ataquem ao meio-dia. Não, é tarde demais. O dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm. Então, vamos atacar a noite e destruir os seus palácios, assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e destruam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve um som de violência e destruição, e vejo somente doenças e feridas. Ouça essa advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça, para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos: até os poucos que restarem em Israel serão colhidos. Como faz o lavrador que examina cada videira novamente, para apanhar as uvas que deixou escapar? A quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso, estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupo, sobre maridos e esposas e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas. Pois levantarei a minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu castigar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondam: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto todas as nações, considerem a situação do meu povo, ouça toda a terra. Trarei calamidade sobre meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir. Rejeitaram a minha lei. De nada adianta me oferecerem incenso doce de Sabá. Fiquem com seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos, seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor: colocarei obstáculos no caminho deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos morrerão. Assim diz o Senhor: vejam, um exército vem do norte, de terras distantes se levantam grande nação. Estão armados com arcos e lanças, são cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem em formação de batalha, com instinto de destruí-la, bela Sião. Ouvimos relatos sobre os inimigos, em nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos, não viajem pelas estradas,
A espada do inimigo está por toda parte e nos aterroriza a cada passo. Ó meu povo, vista-se de pano de saco e sente-se sobre as cinzas, lamente e chore amargamente como quem perdeu o único filho, pois, de repente, o destruidor virá sobre você. Jeremias, fiz de você um examinador de metais para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois a sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, Senhor, os rejeito. Jeremias, capítulo 7. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça essa mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmo ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses? E depois vir aqui, se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva meu nome, se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, Senhor, falei. Agora, vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava o meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essa maldade, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e seus antepassados. Expulsarei vocês de minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Jeremias, não interceda mais por este povo, não chore nem faça orações por eles, e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso não é a mim que eles prejudicam? Perguntam o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmo para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano, derramarei a minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores, suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas de holocaustos que eu queria deles. Esta foi a minha ordem. Obedeçam o que digo, e eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso.
Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos, foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie estas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes: esta é a nação que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não querem ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo, que leva meu nome, e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Sepultarão corpos em Tofete, até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres, os animais selvagens, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com cânticos alegres, com risos nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá, e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão diante do sol, da lua e das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde enviarei. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível eu fiz? Não. Todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, e seus mestres a distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres são sábios e serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo o que lhes dei em breve acabará. Eu, Senhor, falei. Então o povo dirá, por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para cidades fortificadas e morramos ali.
pois o Senhor nosso Deus decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperamos paz, mas ela não veio. Esperamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas as morderão e vocês morrerão. Eu, Senhor, falei. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali. Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta. A colheita chegou ao fim, o verão acabou. E, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade. Não há médico ali, porque não há cura para as feridas do meu povo. Curta, comente e compartilhe.